Olá, meus queridos alunos, professor Chaga de Química. Hoje, nossa aula será sobre alguns elementos químicos que estão ligados ao carbono. O que é que nós vimos? As cadeias carbônicas podem ser formadas entre carbonos e hidrogênios. Mas existem outros elementos que estão ligados à cadeia carbônica, como o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo, o enxofre e os halogênios. Então vamos aqui, ó. Elementos ligados ao carbono. Mas antes disso, nós vamos ver o conceito de química antes da síntese da ureia. Nós já temos essa aula sobre a síntese da ureia. Então, em 1777, o conceito de química era, segundo Bergman, é a parte da química que estuda os compostos derivados dos seres vivos. Ou seja, em 1777, qual era o conceito de química? É a parte da química que estuda os compostos derivados dos seres vivos. Naquela época, entendia-se que somente os seres vivos seriam capazes de produzir compostos orgânicos. Tanto é que constituiu-se o conceito da teoria da força vital, porque somente os seres vivos seriam capazes de produzir compostos orgânicos. Mas em 1828, um cientista chamado Frederick Hoyle conseguiu produzir um composto orgânico a partir de compostos inorgânicos, que foi a síntese da ureia, que também está na nossa aula. Então, qual é o conceito de química hoje? Então, nós vamos entender qual é o conceito de química hoje. Química orgânica hoje é a parte da química que estuda os compostos derivados do carbono, exceto o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, o cianeto, o ácido carbônico. Então, todos os compostos que têm carbono, exceto esses daí que eu coloquei agora, são compostos da química orgânica, que são os compostos que nós estamos estudando. Então, a química orgânica ela é formada de carbono, hidrogênio e outros elementos químicos que nós vamos ver agora. Por exemplo, oxigênio é um dos elementos químicos que também vem ligado ao carbono. Ele faz duas ligações. Então está aqui o oxigênio fazendo duas ligações. Aqui eu tenho a cadeia carbônica com oxigênio fazendo duas ligações. Nós sabemos que o carbono faz 4 ligações. 1, 2, 3, 4. E aqui o oxigênio fazendo duas ligações. Aqui eu também tenho o oxigênio fazendo duas ligações. Então ele pode vir assim as duas ligações ou pode vir assim as duas. Então este elemento, quando vier ligado à cadeia carbônica, o que eu tenho que ficar atento? Que ele vai ter duas ligações. Ok? Nitrogênio. O nitrogênio também é um elemento químico que também vem ligado às cadeias carbônicas. Ele faz 3 ligações. Então está aqui a cadeia carbônica, aqui eu tenho o nitrogênio com 3 ligações. 1, 2, 3. Aqui eu tenho outra cadeia carbônica com apenas um carbono e o nitrogênio com 3 ligações. 1, 2, 3. Então o nitrogênio, quando vier ligado à cadeia carbônica, eu tenho que atentar que ele faz 3 ligações. Halogênios. Halogênios. Aqui eu tenho os halogênios, que estão na coluna 7A ou coluna 17. Que é o flúor, o cloro, o bromo, o iodo e o astarto. Ele faz uma ligação. Então está aqui uma cadeia carbônica. Aqui eu tenho o cloro fazendo uma ligação, o flúor fazendo uma ligação. Aqui eu tenho outra cadeia carbônica, o flúor fazendo uma ligação, o cloro fazendo uma ligação. Aqui eu tenho outra cadeia carbônica,
o bromo fazendo uma ligação e o outro fazendo uma ligação. Ou seja, todas as vezes que vier na cadeia carbônica um halogênio, quem são os halogênios? O flúor, o cloro, o bromo, o iodo e o astato. Esses elementos fazem apenas uma ligação. E nós sabemos que o carbono faz 4 ligações. Agora vamos ver por que esses elementos fazem essas quantidades de ligações. O oxigênio 2, o nitrogênio 3 e os halogênios 1. Vamos ver aqui então. Aqui eu tenho, por exemplo, o cloro. Vamos fazer a distribuição eletrônica do cloro. Z igual a 17. 17 elétrons. É 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Vamos conferir? 2, 4, 10, 12, 17. 17 elétrons. Quantos elétrons ele tem na última camada? 2 e 5, 7. 7 elétrons. A subcamada 3s, o S tem apenas um orbital, está aqui. Eu distribuo 2 elétrons. A subcamada P tem 3 orbitais. 1, 2, 3. Eu vou distribuir quantos elétrons? 5. Então, eu faço a distribuição segundo a regra de Henry. 1, 2, 3. Depois eu volto colocando com a setinha para baixo. 4, 5. Nessa subcamada P, que tem 3 orbitais, eu tenho apenas um elétron desemparelhado. Perceba que eu tenho apenas um elétron desemparelhado. É esse elétron desemparelhado que vai determinar a quantidade de ligação. Como ele tem apenas um elétron desemparelhado, então vai o quê? Ele vai ter apenas uma ligação. Ou seja, o flúor, o cloro, o iodo e o astato, todos eles têm 7 elétrons na última camada. E quando eu faço a distribuição, ele vai ter um elétron desemparelhado. É por isso que os halogênios, como o flúor, o cloro, o iodo e o astato, faz apenas uma ligação. Entendido? Vamos aqui para o oxigênio. O oxigênio, ele tem massa 16 e tem 8 elétrons. Então, Z igual a 8. Vou distribuir 8 elétrons. 1s2, 2s2, 2p4. Então, vamos conferir. 2, 4 e 4, 8. Agora, vamos distribuir nos orbitais. Na subcamada S eu tenho um orbital. Na subcamada P eu tenho 3 orbitais. Aí eu vou distribuir quantos elétrons aqui nesse orbital? 2. Um para cima, outro para baixo. E aqui na P eu vou distribuir quantos? 4. Segunda regra de Henry. Um para cima. 1, 2, 3. Tudo para cima, agora eu faço para baixo. 4. Então, repetindo. 1, 2, 3, 4. Distribuí os 4 elétrons. E olha, esse está completo, esse está completo. E eu tenho 2 elétrons desemparelhados. Percebam que no oxigênio eu tenho 2 elétrons desemparelhados. Então, são esses 2 elétrons que determinam a quantidade de ligações que o oxigênio pode fazer. O oxigênio pode fazer quantas ligações? 2 ligações. Entendido? Vamos agora para o nitrogênio. Aqui eu tenho o nitrogênio. Massa dele é 14, ele tem 7 elétrons. Z igual a 7. Vamos distribuir. 1s2, 2s2, 2p3. Na última camada eu tenho quantos elétrons? 2 mais 3, 5. Este aqui está completo. Aí, um para cima, outro para baixo. Nessa subcamada. Aqui, na subcamada P, que eu tenho 3 orbitais. Aí eu distribuo 1, 2, 3. Distribuo os 3. Então, o nitrogênio tem quantos elétrons desemparelhados? O nitrogênio tem 3 elétrons desemparelhados. É por isso que o nitrogênio faz 3 ligações. Entendido? Então, gente, repetindo. Quais são os elementos que mais vêm ligados ao carbono? O oxigênio, o nitrogênio e os halogênios. Os halogênios faz uma ligação, porque ele tem apenas um elétron desemparelhado. O oxigênio faz 2 ligações, porque ele tem 2 elétrons desemparelhados.
e o nitrogênio faz 3 ligações, porque tem 3 elétrons desemparelhados. Então, todas as vezes que na cadeia carbônica tiver o oxigênio, ele vai fazer 2 ligações. Que tiver um nitrogênio, ele vai fazer 3 ligações. Que tiver um halogênio, ele vai fazer 1 ligação. Vamos ver aqui uma cadeia carbônica. Aqui eu tenho uma cadeia carbônica. Aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho um carbono. Aqui eu tenho um nitrogênio, aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho oxigênio e aqui eu tenho um flúor. Então perceba aqui, ó, o nitrogênio. Quantas ligações? 1, 2, 3. O oxigênio, quantas ligações? 1, 2. E o flúor, 1 ligação. E aqui o carbono, aparece 2 ligações. A quantidade que está faltando é preenchida por hidrogênio. Então aqui eu tenho 1, 2, no caso aqui tem 2 hidrogênios subtendidos. Aqui eu tenho 1, 2, 2 hidrogênios subtendidos. 1, 2, 3, então eu tenho 1 hidrogênio subtendido. Aqui eu tenho aqui eu tenho 3 hidrogênios subtendidos. Entenderam, gente? Então, é assim que estão as cadeias carbônicas. O que eu quero que vocês entendam? Quando vier a cadeia carbônica, o que eu tenho que conferir? Quantas ligações tem o carbono? 4. Nós já vimos aqui. Quantas ligações tem o hidrogênio? 1. Quantas ligações tem o oxigênio? 2. Quantas ligações tem o nitrogênio? 3. Quantas ligações tem os halogênios? Quem são os halogênios? Flúor, cloro, bromo, iodo e astato. 1 ligação. Então, meus queridos alunos, é isso que eu queria passar para vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Não se esqueça de dar aquele ok. De ativar o sininho para receber notificação de novas aulas. Também nesta aula eu vou estar deixando na primeira mensagem um link com a relação de exercícios. No final dos exercícios tem as respostas. Primeiro respondam, depois confiram se vocês acertaram todas. Alguma dúvida? Entre em contato comigo. Ok? Então é isso, meus alunos, e até a nossa próxima aula.